a nomenclatura, né? Vamos só falar que a nomenclatura dependerá do nosso... A nomenclatura da figura depende do número de lados. Então, tem nomes que são muito conhecidos, nós já estamos acostumados com esses nomes. Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha aqui, aí vocês vão entender. Se aqui eu tenho lados, e aqui eu tenho o nome, certo? O nome da figura. Então, vamos lá. Com 3 lados, triângulo. Vamos dar os mais importantes. 3 lados, triângulo. 4 lados, é um quadrilátero. Cuidado para não confundir com quadrado, né? Quadrado é um tipo de quadrilátero. Nós temos outros tantos que são quadriláteros. Depois, com 5, eu tenho um pentágono. 6, eu tenho um hexágono. 7, eu tenho um heptágono. Observem que, na verdade, nós temos somente os prefixos que já são bem conhecidos por vocês. Octógono. Não linear, não, acho que está bom assim. Octógono. Só um momento. E 9 linear. Tá? São alguns nomes só para a gente identificar. Observem que, de acordo com o meu número de lados, eu levo para uma nomenclatura. Não faz tanta diferença assim, mas é importante que vocês saibam, pelo menos a nomenclatura, certinho? Bom, depois nós falamos dos nomes, porque isso aqui vai ser importante, é o M, que vai ser o meu número de lados, vai ser importante nós trabalharmos com outras situações. E essas situações nós vamos considerar o diagonais. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui. Número de diagonais, o que vem a ser uma diagonal? Certo? No caso aqui, vou fazer uma figura, e aí vocês vão entender direitinho. Fazer assim, tá? E aí, gente, ó, o que vem a ser a diagonal? Acompanha comigo. Esta diagonal, nós vamos observar que a diagonal vai ser sempre uma linha que vai unir 2 vértices não consecutivos. Então, se vocês forem observar, ó, se eu pegar o vértice A, todas as linhas em que eu unir o vértice a um outro vértice que não seja vizinho dele, eu vou ter uma diagonal. Então, se eu sair de A, eu vou formar uma diagonal AC e vou formar uma diagonal AD, certo? Nesse caso, são as 2 únicas diagonais que eu consigo formar com o vértice A. Depois, assim como A, eu terei outras diagonais do B. Eu consigo formar com o B, menos com o A e menos com o C. BD é uma diagonal e BE é outra diagonal. Por C, eu consigo montar a diagonal CA e a diagonal CE. Certo? E aí eu já acabei montando todas as diagonais desta figura. O que chama a atenção? Primeiro, eu quero que vocês observem. Já vou colocar a formulinha para vocês do número de diagonais. E de quem que vai depender o número de diagonais? Do número de lados desta minha figura. Então, o meu número de diagonais, gente, ó, ele é dado por... Se eu vou colocar a fórmula e já explico para vocês.
n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Então, observa aqui o que vai acontecer. Eu tenho n é o meu número de lados, certo? Agora, por que é n menos 3 e depois o porquê que é dividido por 2? Acompanha comigo. Se eu sou um vértice A, eu vou montar quantas diagonais? Tirando o próprio vértice, o imediatamente à direita e o imediatamente à esquerda, portanto eu vou eliminar 3 lados, menos o da direita e o da esquerda. Por isso que é n vezes n menos 3. E agora a observação é a seguinte: por que é dividido por 2? N vezes n menos 3 está explicado. Por que é dividido por 2? Porque quando eu monto a diagonal AC, como eu montei aqui, por exemplo, a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Então, se eu não dividir por 2, eu estaria contando a diagonal AC e depois considerando a diagonal CA como se fosse diferente. Como é a mesma, eu calculo o total de linhas de diagonais que eu traço e aí eu divido por 2. Por isso que é n que multiplica n menos 3 dividido por 2, certo? Outra observação. Sempre que pedir pode aparecer, a pergunta é de quantas diagonais partem de cada vértice, certo? Então, de cada vértice parte sempre n menos 3 diagonais. Se no caso eu tenho 5 lados, como esse caso aqui, de cada um dos vértices, ele parte 5 menos 3, 2. Então, observe, de A partem 2 diagonais, de B partem 2 diagonais, de C 2 diagonais, de D 2 diagonais e assim por diante, certo? Então, no caso desta figura aqui, ó, que é um AB que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. E aí D é igual 5 menos 3 é 2, dividido por 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. E aqui estão as 5 diagonais, tá? Então, no caso do pentágono, casualmente o número de lados acaba coincidindo com o número de diagonais, mas é só um acaso, certinho? Então, aqui eu tenho esta situação. Eu tenho aqui, gente, ó, observem que eu consigo montar e ver quantas diagonais eu tenho em qualquer situação, tá? Seguindo depois das diagonais, vamos para a soma dos ângulos internos. Volta aí esse aqui. Oi? De onde saiu esse 5? Uma reexplicadinha só que. Ah, tá. De onde que saiu estes 5 aqui? Isso. Ah, tá. Estes 5, na verdade, foi da figura que eu exemplifiquei aqui. Eu coloquei como figura A, B, C, D e E é um pentágono, tem 5 lados. Ó, quando tem 5 lados, o nome é pentágono. Então, o N é igual a 5. O número de lados é igual a 5. A formulinha que nós encontramos no número de diagonais é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. E eu só resolvi o exemplo que eu deixei aqui, em que N é 5, aí substitui 5 menos 3 dividido por 2. Fiz os cálculos e encontrei 5 diagonais e estão aqui representadas, tá? Então, eu tenho esta situação aí. Vamos agora para a soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Tem uma formulinha também, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Soma dos ângulos internos. No caso da soma dos ângulos internos, gente, eu tenho uma figura e a soma dos ângulos internos ela vai estar relacionada ao número de lados.
Então, vou pegar uma figura aqui, é a soma dos ângulos internos. O Eduardo está te fazendo uma pergunta aqui. Oi? Pode repetir quando a pergunta se trata de quantas diagonais forma cada vértice? Quantas diagonais? Tá. O número de diagonais de todas as figuras, de toda a figura, é essa aqui. Aí, o número de diagonais que parte de um vértice, aí é apenas n menos 3. Tá? Então, temos que eu anoto aqui, então. Tá? Diagonais que partem de um vértice. O número de diagonais que partem de um vértice é n menos 3. Tá? N menos 3 é o número de diagonais que partem de um vértice. No caso... Explica por que menos 3. Sim. É n menos 3. Aqui o exemplo. Tá? Por exemplo, a figura pode ter 5, 6, 7, 8, tantos lados quantos forem. Então, para formar a diagonal, foi a minha primeira explicação, para formar a diagonal, eu preciso partir de um vértice, vamos exemplificar aqui pelo vértice A, e o que vem a ser diagonal? É toda a linha que une dois vértices não consecutivos, ou seja, eles não podem ser vizinhos. Se tu olhar aqui e tu pegar o vértice A, quantas diagonais o vértice A vai formar? Não vai ser diagonal quem? Quando ele se unir a ele mesmo, que seria o caso. Depois, imediatamente à esquerda, que é o B neste caso, e imediatamente à direita, que é o E, certo? E aí, neste caso aqui, então, nós teremos que o número de diagonais que o A vai formar vai ser apenas, para formar a diagonal, apenas com o C e com o B, certinho? Então, por isso que o número de diagonais que partem de um vértice é n menos 3. Se tem 5 lados, não pode ser, tirando ele, o imediatamente à direita e o imediatamente à esquerda, sobram apenas 2. No caso aqui dessa figura que tem 5 lados, desconta 3. Sempre vai ser o número de diagonais que parte de cada vértice é n menos 3. Tudo bem? Vamos seguir agora, então, o número de soma dos ângulos internos. Quando eu falo em soma dos ângulos internos, gente, eu estou falando de todos os ângulos que internamente eu terei na figura. E eu vou colocar aqui para vocês a formulinha. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 que multiplica n menos 2, certo? Isso é o ângulo em graus. Deixa eu só comentar com vocês como que eu monto isso aqui. Vou colocar uma figura aqui que vai ter, vamos fazer, em vez de fazer com 5 agora, eu farei com 6, tá? Só para não ficar sempre com 5 lados. Aqui, tá? Peguei essa figura. A, B, C, D, E e F. Acompanhe aqui. Eu vou formar figuras. Nós já conversamos os triângulos em que eu já expliquei que os triângulos formam 180 graus. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar a partir do A e vou formar esta situação aqui. Tá? Peguei o caso do A. Se vocês olharem aqui, o que eu tenho? O A, tracei as diagonais do A. Observem o que eu havia comentado antes. O número de diagonais que partem de um vértice é sempre n menos 3. Quando eu tinha 5 lados, eram 2 diagonais de cada vértice. Agora que eu tenho 6 lados, são 6 menos 3, 3 diagonais que eu formo aqui. Então, se tu olhar aqui, o que eu formei? Quando eu traço essas diagonais, observa que eu recorto esta minha figura. Este meu hexágono, eu recorto ele.
E observa que quantos triângulos eu vou formar quando eu fiz essas diagonais. Observem que eu tenho aqui 4 triângulos. Ou seja, sempre que eu tenho uma figura de n lados, eu tenho dentro dele n menos 2 triângulos. Ó, para 6 lados, quantos triângulos eu tenho? Para 6 lados eu tenho 4 triângulos. Se eu pegasse aqui, eu vou escrever de cor grafado, tá? Se eu pegar aqui 6 lados, ó, aliás, 5 lados, quantos triângulos eu vou ter dentro? Olha só, aqui, como tem 5 lados, quando eu traço as diagonais eu consigo 3 triângulos. Então é sempre 180 graus que multiplica n menos 2, certo? No caso do triângulo, o que vai acontecer? No caso do triângulo, eu tenho 180 que multiplica, aqui no lugar do n é 3, por ser triângulo, n, 3 menos 2, 1, 180 vezes 1, 180. Então nós podemos já identificar o seguinte, ó, vai uma dica para vocês aqui, ó, fazer uma tabelinha que vocês já vão entender. Quando for n e a soma dos ângulos internos, tá? Quando eu tenho 3 lados, a soma dos ângulos internos, que eu vou ajudar para vocês, ó, 180 que multiplica 3 menos 2, 1, 180 vezes 1, 180. Quando eu tiver um quadrilátero, pode ser um quadrado, pode ser uma figura qualquer. Explica porque é menos 2. O que vai acontecer aqui? 360. Já retorna. Quando for 5, 540 graus. Quando for 6, 720 graus. E assim por diante, tá? Foi 7, 900 graus. Quando for 8, tá bom. Até o 7 vai dar bom. Aqui, ó, gente, eu consigo que vocês, eu quero que vocês observem que a cada lado que vai aumentando, observem aqui 180, 360, 540, 720 e 900. Observem que a cada lado que vai aumentando a soma dos ângulos em 180 graus. A pergunta que foi feita é, por que é 180 que multiplica n menos 2? Porque o n menos 2. Porque o n menos 2. Então é o seguinte, ó. Porque, se o momento foi o que eu falei aqui, ó. Se eu pegar uma figura que tem, eu vou refazer aqui, tá? Vamos fazer assim, vou fazer todo ele de novo, explico com calma e depois eu retorno. Vamos fazer aqui, vou fazer um por um, tá? Vou fazer aqui, ó, uma figura com 4 lados, tá? Se essa figura tem 4 lados e eu vou traçar uma diagonal deste vértice aqui, isto pode ser para qualquer vértice. Quantas diagonais eu consigo aqui deste vértice A? Só esta aqui. Então, quando n for 4, quantos triângulos eu monto? Concorda que quando eu traço essa diagonal aqui, eu consigo 2 triângulos? Então, vai ser, o número de triângulos vai ser 2, n menos 2. Certo? Quando n for igual a 4, os triângulos são 2. Tá? Para n igual a 4 lados, eu tenho 2 triângulos que eu consigo montar. Se eu fizer agora um n igual a 5, vamos ver quantos triângulos eu consigo montar agora com 5 lados. Partindo de qualquer vértice, tá? Pode ser desse aqui. Observa que quando n é igual a 5, quantos triângulos eu monto? 3. Exatamente n menos 2. Então eu tenho 3 triângulos. Certo? Quando o meu n for 6, vou aumentar a figura agora. Quando o meu n for 6, quando eu tiver 6 triângulos, 6 lados,
Quando eu tiver 6 lados, o que vai acontecer aqui? Ó, enxergando direitinho, gente, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4 triângulos que eu formo com estas diagonais que eu traço a partir de um vértice. Então, se o meu n for igual a 6, o meu número de triângulos que eu consigo montar aqui dentro é 4. Então é por isso que, e como todos sempre serão triângulos, e o triângulo é 180 graus, daí é que vem que a soma dos ângulos internos é 180 que multiplica n menos 2, certo? Então, isto é a forma já generalizada para a figura, para qualquer figura. Se tu tiver n lados, o número de triângulos que tu consegue montar é n menos 2. E 180, porque cada triângulo tem 180 graus, vezes n menos 2, vai dar o meu total, certinho? Deixa eu só fazer aqui para ter a fotinha pronta depois. Eu fiz com 6, né? Não precisa ser necessariamente um triângulo, uma figura regular, qualquer figura, tá? Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho n igual a 6, fez o exemplo aqui, e aí o meu total de triângulos vai ser 4. Realmente, ó, 1, 2, 3 e 4. Se vocês me perguntarem quanto vai dar a soma dos ângulos internos aqui, no caso do hexágono, ó, vai me dar 720 graus, ok? Então tá aí a figura e a soma dos ângulos internos. Deixe-me agora falar para vocês sobre a soma dos ângulos externos. Vamos lá. Pode ir lá, fazer melhor. Lá no canto não. Não? Então tá, vamos para ângulo externo agora. Ângulo interno. E aí eu vou falar ângulo interno, ângulo externo e assim por diante. O que vem a ser o ângulo externo, né? Vamos pegar aqui. O ângulo externo ele é importante para nós, mas é para identificar no triângulo. Ângulo externo, eu tenho aqui, certo? Então aqui eu tenho A, B, C, certo? Aqui eu tenho um ângulo interno, todos eles nós temos um ângulo interno. E quem vem a ser o ângulo externo? É quando tu prolonga. Esse é o ângulo de fora. Esse é o externo do vértice B. Se eu prolongar para lá ou para cá, tanto faz, tá, gente? Se eu prolongar aqui, esse vai ser o externo de A. E quando eu prolongo aqui, eu tenho aqui o externo de C. Então, com isso, gente, o que sai aqui? O externo de A, o externo de B, o externo de C. Esse ângulo vai ser sempre um ângulo que vai ser suplementar. O que é isso? Nós já conversamos sobre o ângulo suplementar. Suplementar é aquele ângulo que soma 180. Aqui eu tenho o ângulo interno B, esse é o interno B, e o externo DB. Aqui eu tenho A e o externo DA. E aqui eu tenho o ângulo interno C e o externo DC. O que é importante nós sabemos? Que o ângulo interno mais o ângulo externo, ele é sempre igual a 180 graus. Eles sempre formam meia volta, seja ele qualquer figura. Sempre o ângulo interno mais o ângulo externo sempre somam
180 graus, tá? E depois, gente, anotem aí só para, é importante ter que a soma dos ângulos externos para toda e qualquer figura sempre vale 360. Essa demonstração ela não é interessante porque para trabalharmos com o ângulo externo é só para sabermos que a soma dos ângulos externos vale sempre 360. Soma dos ângulos externos, só anotar aqui embaixo para vocês, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Tá? Daí é importante nós falarmos, vou apagar aqui, ângulo interno e ângulo externo. A soma deles é 180. Vamos pegar uma outra situação que eu quero comentar. Para toda e qualquer figura, né? Eu tenho ângulo interno e ângulo externo. E aí, vou comentar com vocês sobre os triângulos, tá? Chamando a atenção de vocês para o seguinte. O ângulo interno e o ângulo externo, eles têm uma relação interessante. Deixa eu colocar para vocês aqui. Acompanha comigo. Se vocês olharem aqui, o que a gente consegue tirar? A gente consegue tirar aqui que ângulo interno A mais ângulo interno B mais um ângulo interno C. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Estão lembrados que vale 180? Então presta atenção no que eu vou escrever para vocês aqui. Ó. Isso é importantíssimo. Concorda comigo que A mais B mais C é igual a 180 graus. Isto certinho? Tá, ali eu tenho. Aí o que mais que eu consigo, eu quero que vocês observem? Que A mais B mais C é 180. Mas em compensação, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o vértice A, e aí eu tenho o interno de A mais o externo de A, vale 180 também. Então significa que o ângulo interno de A mais o externo do ângulo A vale 180 graus. Então está aqui. Se o interno de A mais o externo de A é 180 e a soma dos ângulos internos vale 180, olha o que eu vou tirar aqui, o que eu vou encontrar. Acompanha comigo. O A, vou fazer a resolver, na verdade não é nenhum sistema, é só uma conclusão que eu vou tirar aqui, que A mais o externo de A é igual a quem? Se isso, A mais o externo de A é 180 e A mais B mais C é 180, eu posso dizer que esta partezinha aqui, o A mais o externo de A, é igual ao A mais B mais C. Então, olha só. A mais B mais C. Certinho? O que vocês vão me dizer aí? Dá para cortar? Dá para mandar alguém embora? Dá. Quem é que eu posso mandar embora aí, olhando isso? Sabendo que a soma dos internos é 180 e o interno mais o externo é 180, eu mando embora aqui, ó, o A com o A. E nós chegamos a uma conclusão importantíssima, que o ângulo externo de um vértice, no caso de um triângulo, é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Certinho? Isto é no caso do triângulo, um ângulo externo a um vértice, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então eu já vou fazer um exemplo para vocês e eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa situação aí. Olha só, acompanhe como é fácil. Já que vocês estão aí, no conforto da casa, bem tranquilinhos, podem aproveitar. Olha só como é que funciona. Vamos pegar um triângulo aqui com uns ângulos aleatórios aqui, ó. Tá? O que vai acontecer aqui? Vamos pegar esta situação e nós temos A, B e C. Aqui eu vou colocar
50. Aqui eu vou colocar 60 graus. E aqui 70 graus, tá? Só para vocês observarem. Então acompanhe aqui, ó. Eu tenho, neste caso, eu tenho A, B e C. Vamos arbitrar aqui se este ângulo B ele é de 50 graus. Quanto que vale o ângulo externo de B aqui? Se 50 nós temos aqui, aqui eu tenho o suplementar deles, 130 graus. E sem querer querendo, olha só o que acontece. Eu até vou encontrar 130, mas observa que o externo de B aqui, ele é exatamente a soma dos outros dois ângulos internos. Então, aparece às vezes com x ou x mais 30, às vezes pode aparecer assim, para identificar os valores dos ângulos. Observem aqui, aqui eu tenho 50, o ângulo externo é 130. Exatamente, o externo de B, que é 130, é igual à soma de 60 mais 70. Se eu pegar um outro ângulo externo, aqui, nesse caso, o externo de C, aqui, se aqui tem 60 graus, o externo do C vale 120, porque tem que ver quanto falta para 180. Observa que o externo de C, ele é igual à soma dos outros dois internos. Então, o externo do C é igual à soma do A e do B, 50 mais 70. E por último, para chamar a atenção, aqui eu tenho um 70 graus ali. 70 graus, aqui o externo do A, se aqui é 70, aqui vale 110 graus. Se ele é o externo do A, o externo do A vai ser igual à soma dos dois outros internos. Quem são os dois outros internos? Os 60 e os 50. Certinho? Então aí eu obtenho que o ângulo externo a um vértice no triângulo é sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos da figura. O externo do B é a soma de A mais C, o externo do C é A mais B, e o externo do A é igual a B mais C. Certinho? Então aí eu tenho esta situação dos soma dos ângulos externos e tenho a demonstração do ângulo externo em relação os outros ângulos internos. Beleza, gente? Então, essa nossa aula de hoje ela foi mais para nós trabalharmos... Só uma perguntinha da Oi? Débora. Perguntinha da Débora. O senhor não entende direito aquela parte que tu disse que somar 80 e 70, a soma deles, que dar qual o valor mesmo? Aqui, 60 e 70, aqui no início, então tá. Ó, eu peguei de azulzinho aqui, eu peguei 50 graus, que é o vértice, é o ângulo interno de B. Se B é 50, o externo do B é o quanto falta para 180, né? Então, 50, 180 menos 50, 130. Então, o externo de B, fazer um por um aqui, o externo de B, ele vai ser igual a quem? Aos outros dois internos, A mais C. Observa, 70 mais 60. Fechou. Agora, o externo de A. O externo de A, lá em cima, o A é 70 graus. O externo dele é 110. Então, o externo do A é igual a 50 mais 60. É igual a B mais C. E o externo de C, ele é igual a quem? O externo do C aqui, já que o interno é 60 graus, o externo é 120. 120, que é o externo do C, ele é igual aos outros dois internos, a soma dos outros dois, aos 50 mais 70, que vem a ser o A mais B. Então, resumindo, o ângulo externo a um vértice é igual à soma dos outros dois ângulos internos de um triângulo. Ok? Então tá bom, gente. Muito obrigado pela companhia e voltaremos.